Então, eu quero começar a aula retomando uma questão que é própria da crítica da filosofia, da estética, a gente chama, né, como a filosofia consegue ler a obra de arte. E um dos aspectos mais importantes dessa leitura que a filosofia pode realizar da obra de arte é a questão do tempo. Aquilo que, segundo Aristóteles, caracteriza a obra de arte é sua capacidade de ler o futuro. Enquanto a história, o historiador, ele se atém ao passado, o poeta, ele consegue ver o futuro. E aí, como que se dá essa leitura do futuro? A princípio, é a partir da poesia, por conta do seguinte, toda pessoa, ela se dá de alguma forma para a linguagem, né? O logos, que os gregos chamam. Na medida em que se dá para a linguagem também o determina, nos determina a linguagem. Essa determinação vai depender de uma série de fatores que, segundo a poesia que Aristóteles propõe a ler, que é a tragédia Édipo-Rei, se dá sempre em conformidade a alguns elementos que se repetem. Então, assim, primeiro tem essa frase que eu acho basilar, que é do Heidegger, ele considera o seguinte, poeticamente, o homem habita. Eu não gosto dessa coisa do homem habita, eu prefiro falar a mulher habita. Poeticamente, a mulher habita. Fazendo já uma licença poética dessa herança alemã que nos caiu aqui na terra tupiniquim, na América Latina, e que a gente pode trazer para o pensamento e reverter, né, para que a gente não permaneça sempre refém de um pensamento europeu que nos coloca como universais, mas que termina por nos situar em conformidade a um eurocentrismo. Então, a gente pode citar, bom, se nós habitamos poeticamente, como fala o Heidegger, o que é singular à existência nossa, enquanto latino-americanos, né? O que nos determina enquanto seres no mundo. E que, de alguma forma, ressoa essa característica levantada por Aristóteles de considerar o tempo aquilo que é mais próprio da arte. Então, em resumo, a arte é eterna, né, segundo Aristóteles. A verdadeira arte, ela fala a respeito de algo que nos determina a todas, a todos e a todes, sem diferença de gênero, né? É como se a arte ela supera o tempo histórico para dizer alguma coisa da verdade que nos determina a todas, todes e todos. Parece difícil, né? Parece difícil, mas não é. Na verdade, é assim, quando a gente tem essa experiência de pegar um poema e ler, o poema pode ter sido escrito há 2.500 anos ou pode ter sido escrito ontem. Se você consegue compreender e deixar tomar para aquela obra de arte, é porque ela é eterna. E aqui, então a gente pode até tentar fazer assim um rascunho sobre o que seria a obra de arte eterna e a partir dessa coisa do tempo, né? Talvez a gente possa determinar a diferença entre a obra de arte e aquilo que não é obra de arte, né? Aquilo que é cotidiano passageiro. Existe essa leitura sobre como que a obra de arte engajada, que é aquela obra de arte que se submete às situações políticas de cada época, elas tendem a perecer, ou seja, elas tendem a deixar de existir. Há essa leitura de crítica da obra de arte engajada é até o Hegel mesmo que faz, o Hegel, filósofo alemão. Ele levanta esse argumento que é o seguinte:
Ah, durante a época do Hegel, existiu isso que a gente chama de romantismo, que foi, na literatura, um retorno aos gregos. Então, existiu um movimento, aqui no Brasil também, 100 anos depois do europeu, se deu esse movimento chamado romantismo. E o romantismo ele tinha como bandeira já o retorno aos gregos. E a partir dessa ideia do bucolismo, ou seja, de um elogio do campo, um elogio da paz, sobretudo o elogio dos deuses gregos, e que estava na moda. Estava na moda, e a gente pode fazer essa leitura. Né? Arte engajada e arte da moda teriam a mesma tendência a perecer na história, por conta do seguinte: o Hegel vai falar assim, existem os novos poetas que fazem uso dos deuses gregos, querendo dizer que os deuses gregos ainda estão presentes, isso lá na Alemanha de 1700. Aí ele fala o seguinte, não faz sentido nenhum, porque o que interessa para a obra de arte é a possibilidade dela dizer algo universal. Então, o que os poetas estavam fazendo é simplesmente elogiar. Elogiar a Afrodite, elogiar a deusa da beleza, né, Afrodite, elogiar Atenas, a deusa da sabedoria, e aquela mistura ficava como um pastiche. O que quer dizer pastiche? É uma mistura que não tem raiz, ela não está afincada numa verdadeira necessidade do poeta. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, professora. Numa verdadeira necessidade do poeta de libertar-se e libertar aquelas pessoas que estão numa situação política determinada. Então, assim, a gente vê com isso que, para Hegel, nessa obra chamada Estética, uma das funções da obra de arte, e aí já tem um problema, porque você determinar uma função para a obra de arte já é um problema, né? A obra não tem, a obra de arte, por excelência, ela não tem uma meta, ela não tem um objetivo e também não tem que ter uma função. É igual a filosofia. A gente vem aqui, a gente conversa, a gente pensa a universalidade, a totalidade, e se isso render para vocês capacidade de reflexão, é o suficiente. Né? A filosofia, genuinamente, ela não tem como objetivo algo para além da própria filosofia. É como se o objetivo ele termina no próprio ato, na prática de fazer-se. Então, o objetivo da filosofia é pensar. E aí, a gente pensando, a gente já está dentro do objetivo da filosofia. Na arte, igual. O objetivo da arte é ou o belo, então trazer beleza, ou o sublime, que é uma noção presente já no século do Hegel, que a gente está comentando, né? O Hegel vai trazer o sublime na estética, mas quem faz mais isso, trazer o conceito sublime é o Kant, filósofo Immanuel Kant. E aí o sublime é aquilo que destrói, né? Você tem, então, o belo, aquilo que conserva, e o sublime, aquilo que evoca uma destruição do sujeito, uma libertação, na medida em que se mostra como capaz de destruir o sujeito. Na semana passada, a gente trouxe 2 exemplos, que é o pôr do sol, como exemplo de belo, de beleza, aquilo que evoca a beleza, e a tempestade, como exemplo do sublime. São exemplos que o próprio Kant dá. E aí o sublime é o que destrói. A crítica que o Hegel faz à arte de moda, também à arte engajada, é o seguinte: essas formas de arte, elas se submetem à conjuntura política da época. Elas ficam refém daquilo que aquela sociedade requisita dos artistas. E isso por si só está errado.
Está errado por conta do seguinte: a gente não está dizendo que a função, digamos, mas a função nela mesma, né? Não é a meta, é aquilo que a obra de arte pode mais fazer, é libertar, e libertar justamente de uma determinada situação política, uma conjuntura política. Se o artista se submete àquilo que a sociedade exige dele, né, sem conseguir ver além daquela sociedade, a tendência é que a obra de arte dele vá perecer, vá se extinguir. Então, a gente pode, assim, primeiramente, estabelecer essa diferença entre obra de arte uma obra de arte por si mesma, né? Aquilo que, para a história da filosofia, pode ser considerado uma obra de arte, e o que caracteriza a obra de arte? A eternidade. Independente da época, independente da situação política, o ser que aprecia a obra de arte é capaz de ser afetado por essa dimensão de conseguir se deixar tomar pela eternidade, pela sensação de eternidade, por aquilo que não é perecível. E que, em alguma medida, fortalece, né? Fortalece os sentidos, fortalece o olhar, você se deixando tomar pela obra de arte genuína, você refina a sua capacidade de olhar, a sua capacidade de ouvir. E até de sentir, né? Você consegue refinar. Bom dia, professora. Bom dia, Maria Eduarda. Está falando sobre obra de arte ainda, né? Vai ser esse tema até junho. E aí hoje eu vou pedir para vocês escolherem um tema. O tema que vai servir a obra de vocês pode ser religião, política ou ciência. Para quem já escolheu o tema, pode deixar o tema já escolhido. E aí eu estou evocando uma a forma como Aristóteles determina a obra de arte. Ele julga que uma obra de arte vai ser arte de verdade se essa obra conseguir superar o tempo. Então, a obra de arte, ela se determina, na verdade, pela essa qualidade, essa capacidade de ser eterna. E aí a gente está investigando o que quer dizer essa eternidade, né? A eternidade, a princípio, é essa capacidade de... O artista, ele é além do tempo que é o dele. Ele supera a mentalidade da época em que ele está. E como que ele consegue fazer isso? A princípio, é a partir do modo como ele se deixa tomar pela tradição, né? Pelo legado dos outros artistas. Então, o modo como o artista ele se descobre artista é a partir da possibilidade dele apreciar a obra de arte que já foi capaz de revelar uma eternidade e repetindo, de certa forma, né, o artista repete aquilo que já foi feito até conseguir encontrar uma diferença. E na medida em que ele consegue encontrar essa diferença, ele se abre para uma outra eternidade. Por quê? Porque ele abre a sociedade como um todo para uma outra possibilidade de leitura. Assim, por exemplo, a filosofia e a arte, elas são muito semelhantes nesse caráter, nesse quesito. Eu, como professora de filosofia, minha tarefa principal é mostrar para vocês os filósofos que já existiram, as filósofas e os filósofos. Né? Assim, não tem como eu fazer filosofia e como convidar vocês a pensar filosoficamente sem esse material, que é daquilo que já existiu em matéria de filosofia. Mas tem um problema, que é a tradição da filosofia, o cânone da filosofia, que a gente chama, se dá, a princípio, apenas a partir de homens brancos europeus. E aí, a gente está numa situação política agora atual, paradigmática,
que torna evidente que esses filósofos que já existiram na filosofia, eles não conseguiram pensar radicalmente aquilo que determina o ser humano, porque senão a gente não estaria no cenário político e de catástrofes ecológicas que a gente está agora. E aí eu me coloco num dilema, porque se eu continuo repetindo aquilo que os filósofos brancos europeus disseram sobre o que é verdade ou não, eu estou me situando numa época e como, digamos, refém da época que eles tornaram possível. Então, para eu conseguir mostrar para vocês o que é filosofia radicalmente, eu tenho que, de alguma forma, oferecer uma crítica desses pensadores, mostrar em que eles erraram, para a gente, de fato, conseguir estar fazendo filosofia. E assim também é a obra de arte. Se você é um pintor, e aí você se atém a ficar repetindo aquela... por exemplo, copiando Michelangelo, que é uma das tarefas, né, que os alunos que vão estudar na Universidade de Belas Artes, que vão se colocar aí para serem acadêmicos da pintura, ou das artes plásticas, melhor dizendo, eles se colocam essa tarefa de ficar repetindo o estilo do Michelangelo, repetindo o estilo do Rafael, para que, através dessa repetição, no momento eles consigam achar aquilo que os determina, aquilo que faz aquilo que pode ser o estilo deles. Assim na filosofia também. A gente repete, para aí, de repente, a gente conseguir pensar. A princípio, se eu sou pintor e fico repetindo aquilo que Michelangelo ou Rafael ou qualquer artista, ou um artista contemporâneo fez, não vou conseguir encontrar aquilo que mais me caracteriza, ou aquilo que pode caracterizar a minha obra de arte. É essa crítica que o Hegel faz aos românticos alemães que ficam fazendo elogio dos deuses gregos, em pleno movimento de revolução industrial pelo qual a Europa estava passando. Era como se esses poetas, os românticos, quando faziam elogio dos deuses gregos, eles quisessem esquecer a época que era deles. E aí, nesse momento de alienação, digamos, né, de esquecimento da própria situação epocal, eles perdem algo que seria possível de levá-los à universalidade da obra de arte. Então, assim, repetindo, existe um dilema da própria crítica da obra de arte, que é a seguinte: se, por um lado, você, enquanto artista, tem que se haver com a tradição da obra de arte que determinou a história que é a sua, né? Então, você tem que ler, se você é um escritor, você vai ler a poesia grega, você vai ler a poesia medieval, você vai ler tudo que aparece, né? O artista, ele tem que se deixar tomar por tudo que é capaz de evocar uma liberdade, né? Essa coisa da insatisfação com aquilo que a gente tem já dado. A gente precisa se deixar tomar por algo que seja capaz de sofisticar os nossos sentidos. Então, essa possibilidade de se deixar tomar pela obra de arte fala um pouco disso, de que há uma tentação, digamos, né, de você, uma vez tendo conhecido a obra de arte genuína, que é, por exemplo, o teatro grego, e se você é um escritor, quanto mais você lê uma obra, por exemplo, como Édipo Rei, que é o que Aristóteles faz na Poética, quanto mais você se deixa tomar por essa obra, mais você encontra detalhes que antes tinham passado despercebidos. De modo que a obra de arte nela mesma ela é infinita, né? Ela tem essa capacidade de que, uma vez você dentro dela, você próprio se liberta da sua conjuntura política e se deixa tomar por essa característica que é o que há de universal lá. Então, você se deixa tomar por aquilo que o Sófocles, que foi o escritor do Édipo Rei,
conseguiu cunhar de universal, e aí você se encanta, é mais ou menos como se fosse o canto da sereia. Né? Quem é a sereia? A sereia é um personagem da mitologia grega, primeiramente, depois foi se transformando, até no Brasil a gente tem sereia, mas na origem, as sereias seriam, ficou até cacofônico. Caco quer dizer ruim em grego, e fônico é som. Cacofônico é o som ruim. As sereias seriam, ficou meio esquisito. Bom, a princípio, as sereias eram seres alados, ou seja, as sereias portavam asas. Vou até ver se eu consigo achar uma imagem para vocês. E elas viviam no mar Egeu e tinham como característica justamente a capacidade de seduzir através do canto os homens que passavam nos navios. E uma vez tendo sido seduzidos pelo canto, tá vendo aqui? É tipo uma pomba com cara de gente e pernas de avestruz e asas. Essas são as sereias da antiguidade clássica. Muito diferente daquilo que a gente conhece, né, no senso comum. Sereias eram tipo pombas mesmo. Talvez daí venha a pomba gira. De fato, muito diferente. Mas, enfim, se trata de uma pintura, né, de uma obra de arte que nos permite enxergar esse ser que talvez tenha sido a primeira artista, de fato. Dizem que, inclusive, contou aquilo que aconteceu na Guerra de Troia, foi contado pelas sereias para os poetas, de modo que os poetas passaram a reproduzir aquilo que, primeiramente, as sereias contaram para eles, e que eles ouviram e conseguiram resistir ao encanto da sereia e sobreviveram. A maioria, segundo a história tradicional, se encanta, se deixa tomar pela sereia e a sereia leva essa pessoa que se deixou tomar pela sereia para o fundo do mar e devora. Então, a sereia é essa personagem, de certa forma, revolucionária já, né, capaz de seduzir e fazer aquilo que ela bem entende que tem que fazer com as pessoas, os homens que passavam ali no mar. O que eu acho interessante é que o próprio Platão traz a sereia como metáfora da filosofia. Então, no livro 10 da República, o Platão vai falar dessa coisa de que no início do cosmo haviam 3 sereias, 9 sereias. E aí que elas eram extremamente sedutoras, mas para o Platão, que eu acho que era um homem assim mais corajoso, elas não eram seres malignos e não matavam nesse sentido de levar para o fundo do mar e estraçalhar. Apenas seduziam e eram capazes de grandes revelações. E aí eu acho interessante a metáfora da sereia como capaz de grandes revelações, por conta de ser muito próprio, parecido, digamos, símile à obra de arte. A obra de arte também é capaz de ser de revelações, senão não fazia sentido até, né? Você se deixar tomar pela obra de arte. Você se encanta, você se seduz pela obra de arte, na medida em que essa obra de arte é capaz de revelar algo, seja a respeito de você mesmo, seja da história que nos determina, ou seja, a partir de um aprendizado que você tenha que adquirir lendo, ouvindo, ou se deixando tomar pela obra de arte. Então, assim, o caráter sedutor da obra de arte não deixa de ser perigoso, né? O caráter sedutor da obra de arte é isso, que, segundo Hegel, os poetas românticos alemães, eles ficavam tão seduzidos. Boa tarde, Maria Beatriz. Bom dia, professor. Bom dia, desculpa. Aqui está um pouco escuro, já achei que fosse de tarde.
o interessante desse caráter da obra de arte segundo Hegel, essa crítica que ele faz aos poetas contemporâneos a ele, é que eles se deixavam tomar pela época grega e se esqueciam da época presente deles. E olha só, eles estavam passando pela Revolução Industrial, existia uma série de situações atrozes de desigualdade social, você não tinha escola, a maioria das pessoas passava muita dificuldade, né, de saúde, dificuldade financeira e etc. Sobre essas dificuldades, o Marx vai falar, de modo que se a gente tem, né, essa ideologia que a gente chama de comunismo, é porque Marx se desesperou com a situação de desigualdade social da época que era dele, e aí Marx ele não suportou essa coisa de ver pessoas passando muita dificuldade e decidiu realizar esse convite à liberdade, que é o comunismo. O convite à liberdade no sentido de que se convida a possibilidade de se livrar daquelas pessoas que tinham os meios de comunicação de produção e que submetiam operárias a situações de trabalho extenuante. Então, você estava numa situação de uma época em que crianças eram submetidas a 12 horas de trabalho, mulheres eram submetidas a 12 horas de trabalho diários, com direito a um dia apenas de descanso, né, e sem saúde, com pouca alimentação. Era uma situação muito semelhante àquela que a gente está chegando agora por efeito da crise social política que o Brasil está passando. E o Marx ele se levantou contra isso e ele conseguiu, digamos, seduzir muitas pessoas para esse projeto que a gente chama de projeto do comunismo. Então, retomando, os poetas que o Hegel vai criticar como ficando seduzidos pelos deuses gregos e querendo trazer esses deuses para o acontecimento que era o dele, ou seja, para o acontecimento que era a própria filosofia do Hegel, o modo como o Hegel estava pensando, e que ele vai duramente criticar, esses poetas, eles estavam num movimento que é o da alienação. Eles se esqueciam, eles não conseguiam mesmo enxergar aquilo que estava acontecendo com a realidade política deles, para se deixar tomar por aquilo que na cabeça deles, digamos, era universal. Né? Então, eles se deixavam seduzir pelos deuses gregos, por quê? Porque sedutor. Né? Porque os deuses gregos, essa coisa, né, de Afrodite, a deusa da beleza, Atenas, a deusa da sabedoria, né, e o Poseidon, deus dos mares, esses deuses são extremamente sedutores. E aí esses poetas se deixavam tomar pela sedução desse universo mitológico grego e não conseguiam enxergar aquilo que estava acontecendo no cotidiano deles, cotidiano alemão daquela época. E por isso a obra de arte deles não sobreviveu. Não faz sentido eu ficar lendo um poeta alemão contemporâneo do Hegel que falava sobre deuses gregos. Se eu quiser saber sobre os deuses gregos, eu vou até o universo mitológico da poesia grega, antiga. Então, assim, talvez esteja até se mostrando que a obra de arte seja mais difícil do que aquilo que a gente tem de antemão, né? Que é só você apreciar. Para alguns autores, como Hegel, a obra de arte ela vai ter a tarefa de superar a própria época, mas também de mostrar aquilo que é próprio da época. Então, é um movimento duplo. Eu acho muito fácil de compreender a partir da filosofia, como a gente estava dizendo. A filosofia, o que é a filosofia? A filosofia ela tem um compromisso de herdar aquilo que já foi dito sobre a totalidade, sobre o pensamento, na história da filosofia.
Ao mesmo tempo, se eu fico referida apenas por essa história, ou seja, se eu fico repetindo aquilo que os filósofos europeus brancos disseram sobre o pensamento, eu também vou me deixar tomar por uma incapacidade de enxergar a minha própria época, uma incapacidade de pensar a minha própria época. Então, se trata de um movimento duplo e simultâneo. Eu preciso da história, eu preciso do legado da história. Então, se nós formos fazer poesia, a gente precisa ler os poetas brasileiros, os poetas europeus, os poetas africanos, tudo quanto é poesia é capaz de transformar, porque é capaz de acender uma chama que já está na gente. Ao mesmo tempo, eu não posso ficar referida, nós não podemos nos deixar ficar referidos apenas a partir do passado, porque se nós nos deixamos ficar assim, nós perdemos a nossa essência, que é se dar para um futuro que é descoberta de si, descoberta do mundo, né, descoberta da política, da ciência, da religião, como modos de pensar a realidade que se transformam e que nos transformam. Falei demais, eu acho que nem vai dar tempo da gente ler a poetisa que eu trouxe. Hoje eu trouxe para a gente ler a poesia da Phyllis Whitney. Phyllis Whitney é a primeira, considerada a primeira poetisa abolicionista americana. Ela existiu em 1753, escreveu vários poemas, morreu muito cedo, ela morreu com 30 anos. Aos 18 anos, ela já tinha composto 18 poemas. Qual é a intenção da gente ler a Phyllis Whitney? É o seguinte: a gente levantou várias críticas à obra de arte engajada e à obra de arte que fica refém da moda, de modismos. E aí tem o perigo da gente se perder nessa questão de que, então a obra de arte ela tem que ser classicista, ou seja, ela tem que se deixar tomar apenas pela possibilidade de superar a própria época. E aí a Phyllis Whitney, eu acho sensacional por conta dela conseguir mostrar isso, né, que na verdade ela estava durante a escravidão, ela viveu durante a escravidão norte-americana, ela era negra, e isso assim, não é um mero detalhe, né? A existência dela foi marcada por essa atrocidade que é a escravidão. Ela foi sequestrada do Senegal, foi levada para os Estados Unidos e, apesar de toda essa conjuntura sinistra, ela conseguiu escrever poemas que hoje a gente considera universais. Eles são capazes de dizer a respeito de qualidades ou sensações que nos determina a todos. Nesse artigo, o meu interesse era ler esse artigo por conta da crítica que o autor faz como se chama? Esqueci de ver. O autor faz uma crítica aos filósofos, por conta do seguinte: os filósofos contemporâneos a Whitney, eles tinham teses racistas. Então, são os filósofos que a gente tem que estudar, né, no ensino médio, na história da filosofia, e que eles defendem teses racistas. Então, por exemplo, aqui o filósofo escocês David Hume considera que as pessoas de complexão negra eram naturalmente inferiores aos brancos. Perdurou na academia brasileira por mais de 200 anos a concepção de que a gente é obrigada a estudar Hume, né? Então o Hume a gente estuda
por conta da tese dele empirista, de Hume, é um filósofo que defende a crítica radical a toda metafísica. Ele acredita que a linguagem da metafísica, que é a metafísica? A metafísica é o estudo daquilo que é além da physis, além da natureza, e que pode ser Deus, pode ser a totalidade, pode ser o ser. O Hume considera que a pesquisa sobre o ser é falação, é mimimi, digamos assim, não tem verdade. Então, o Hume, ele é um filósofo que vai se caracterizar por essa crítica radical à metafísica e que era racista. Durante mais de 200 anos, a academia brasileira considerou que a gente tem que estudar Hume independente do caráter racista dele. Né? E agora a gente que estuda filosofia pode, com liberdade, fazer essa crítica, falar, olha, Hume era um filósofo racista. E aí eu não posso estudar o pensamento de Hume simplesmente esquecendo essa característica do pensamento dele. Né? Eu estou sendo, como se diz, eu estou me coadunando com o racismo dele se eu simplesmente ignoro o fato dele ter sido racista. Compreendem? Daí essa necessidade minha, e até de certa forma uma angústia, que é da necessidade da gente hoje poder falar, não, a gente tem na história da filosofia filósofos que fundamentaram o racismo e não faz sentido nenhum você simplesmente negar isso, né? De você falar, olha, ele é um filósofo racista, mas isso não é o mais importante. Não, isso é importante sim, né? Se você está trazendo aí um filósofo racista, ignorando que ele é racista, você está se vinculando ao racismo dele. Então, essa é uma crítica que eu faço. Ou seja, eu acredito que a gente tem sim que estudar a história da filosofia, mas a gente também tem que ter uma crítica no sentido de fazer, nos permitir pensar que muitos dos filósofos que hoje são idolatrados na academia, eles são tidos como referências unânimes para o pensamento, eles sustentavam um mundo que era um mundo racista. Então, ainda que eu possa ser criticada por anacronismo, que a gente chama, né, a palavra anacronismo, anacrônico aná é sufixo de negação, crono é tempo, anacrônico é aquela que nega o tempo. Então, assim que eu possa ser criticada de realizar um anacronismo, eu considero que a gente tem, sim, condições suficientes para falar, não, esse filósofo ele é racista e a filosofia dele não pode ser desvinculada àquela ideologia que ele aceita sem criticar, que é o racismo. E eu posso até escolher, não, eu não vou estudar esse filósofo porque ele é racista. E eu vou estudar um filósofo que seja vinculado com aquilo que eu penso que é o certo. Pode ser, inclusive, um filósofo africano. Então, assim, na minha época, quando eu era estudante de graduação, não existia essa possibilidade, né? Enquanto eu era aluna, a gente não estudava filósofos africanos, não estudava filósofas negras e nem filósofos, absolutamente. Quando eu estudei na universidade, eu só estudei filósofos europeus brancos. E eu sou muito feliz de hoje poder realizar essa crítica e considerar, não, os filósofos que são aceitos como idôneos até, né, como referências imprescindíveis para a formação do pensamento brasileiro, quase todos são racistas. E a gente está numa época em que a revisão do pensamento que se deixa tomar pelo racismo é possível. Então, acho que é muito importante, quando a gente está estudando Hume, saber que ele justificou o racismo. Kant, aqui também, né? O Kant falava sobre os negros da África não possuem, por natureza, nenhum sentimento que se eleva acima do ridículo. Então, Kant considerava os africanos ridículos.
E a gente costuma estudar Kant apenas a partir dessa crítica que ele faz de que o mundo não é o mundo em si, o mundo é aquilo que a gente faz dele. De certa forma, ele queria existir num mundo racista. Né, que justificavam aí essa ignomínia, né, essa doença que é talvez a principal chaga da nossa sociedade ainda hoje. Então, assim, nesse âmbito do pensamento que se deixa tomar pela situação da época, sem realizar uma crítica, digamos assim, eu acho que era mais isso, né? Esses filósofos, eles viveram durante a escravidão. E eles pensavam, se deixando tomar por essa compreensão de que é aceitável a escravidão. Hoje, a gente pode realizar uma crítica desses pressupostos e considerar inaceitável, né, que a gente se deixe tomar por um pensamento de caráter racista. E compreender que, olha, por um lado, você tinha esses filósofos Kant, Hume, que eram racistas, por outro lado, você tinha uma Phillips Whitley, que em 1752 já estava escrevendo sobre a necessidade de que todo ser humano seja livre e que tenha condições mínimas de estudo para conseguir ser livre. E que, inclusive, se deixou tomar pela religião do protestantismo. Então, aqui um poema dela, foi um dos primeiros poemas. Foi a misericórdia que me trouxe de uma terra pagã, que ensinou minha alma ignorante a entender que há um Deus e um Salvador também. E aí a gente vai conseguir ler nos poemas dela, da Phillips Whitley, uma sensibilidade, né, que nos fala o seguinte: apesar de toda a atrocidade que ela suportou, apesar da sujeição, apesar da escravidão, apesar da situação de subserviência, inclusive erótica, né, dela ter que se deixar tomar por aquela situação e aqueles homens sinistros que a gente sabe que era a realidade da pessoa, mulher escravizada, e ainda assim manter no coração uma sensibilidade que torna os poemas dela universais. Aqui ela faz essa crítica, ela chama de diabo os colonizadores. O diabo, manifestando-se comumente como um homem negro pequeno, atrai um grupo assustador de criaturas maliciosas. Ah, não, isso aqui é o texto que justifica essa concepção que na época da escravidão tornava a pessoa negra como o demônio. Né? Aqui no Brasil a gente também tem uma mitologia que está nesse âmbito, que é o seguinte: você tem, por exemplo, o boi da cara preta, né? O boi da cara preta pega essa criança que tem medo de careta, né? Tem toda uma mitologia de educação que coloca subentendido um racismo. E aí a Whitley vai criticar, vai falar: olha, o demônio não está com as pessoas de pele negra, o demônio tá na cor das pessoas que acham que é possível fazer escárnio das pessoas de pele negra. Alguns veem nossa raça negra com olhos de escárnio. A cor deles é de origem diabólica. E aí ela confronta, né? E ela faz até uma leitura da Bíblia conforme essa crítica que ela estabelece da mentalidade escravocrata. Lembrem-se, cristãos negros, escuros como Caim, podem ser refinados e juntarem-se ao cortejo angelical.
E aí a gente pode até se questionar, com base nessa experiência da Whitley, de que modo a história é constituída, de que modo a história é constituída, de que modo o mercado da arte é constituído, de que modo a gente é constituído. E a gente pode escolher quem a gente vai escolher como ídolos, ou se a gente vai ter ídolos, né? No caso, eu tenho a Philipps Whitley como ídola por conta disso, né? Ela vai ler o mundo que é o dela com essa capacidade extra-humana de não se deixar tomar pela raiva que era óbvio que tinha, né? A raiva de ter sido sequestrada, de ter sido tirada das próprias terras, de ter sido tomada da família que ela dera, de ter vivido por essa diáspora, que é o movimento de saída, né, da África, sem deixar revelar, ou pelo menos sem fazer com que essa raiva a impedisse de escrever. Então, ela traz no coração uma capacidade de superar a época que é dela, né? Superar a mentalidade escravocrata, como a gente está falando que o artista ele precisa fazer, superar a época que é a dele. E, ao mesmo tempo, falar sobre a condição existencial dela, né? E fazer elogio daquilo que ela acha que merece elogio. Então, ela vai falar, por exemplo, dos estudantes. Estudantes, a voz é dado para escrutar as alturas, atravessar o espaço sideral e marcar os sistemas de mundo que giram. Ainda mais vós, filhos da ciência. Ela deixa um legado para as pessoas que vão surgir, né? Ela tem essa capacidade de escrever não apenas para se livrar daquela situação atroz de escravidão, mas também para compreender as pessoas que vão vir, que possam ser capazes de fazer ciência e de se elevar às alturas que a ciência permite. Bom, aí eu pretendo deixar esse artigo na nossa pasta de filosofia, que foi publicado na revista Letria Belo Horizonte, foi escrito pelo José de Paiva dos Santos, para que vocês possam ler se quiserem. Acho que a gente falou bastante hoje já na aula, vou parar aqui um pouquinho para a gente poder conversar sobre o trabalho de vocês.